a bondade e os princípios da conduta e até o que devemos fazer, que vem a ser os próprios valores, tá? Também vai lidar com as ideias e com as propostas da estética que são relacionadas com o nosso conceito de beleza. Como nós vamos fazer o julgamento, a avaliação sobre o que nós vemos, sobre o que nós visualizamos, sobre o que nós sentimos, referente ao tocar, ao ouvir, a implicar a nossa sensitividade e sensibilidade, né? E aí, dentro dessa sensitividade e sensibilidade, vai entrar o que ouvimos, o que sentimos, como sentimos, o que tocamos, como tocamos, para ir compondo algumas esferas dentro de um espiral pedagógico do ser para compreender algumas realidades captadoras do saber. Com isso também nós vamos ter os ramos da filosofia que vão contribuir com o nosso contexto educacional, como, por exemplo, os ramos metafísicos, que aqueles que até nós já demos uma introdução, vão precisar e vão ter a responsabilidade de explicar aos jovens qual é a nossa visão da realidade. Como ocorre e é construído as nossas limitações. Também vai ter a responsabilidade de trabalhar ou até de propor como devemos entender que o currículo é uma afirmação de nossas visões da realidade. E o currículo justamente vai ter a proposta pedagógica e didática de prover os conteúdos que vão constituir essa construção dos nossos saberes articulados dentro das esferas, dentro das áreas, dentro dos sentidos que vão nos fornecendo um difundir do saber, uma construção do saber articulada, dividida, separada, distinguida por áreas e por etapas e por propostas únicas dentro da construção do conhecimento no ser que busca o saber, no ser que busca o conhecer. Dentro desse olhar também, nós vamos ter outros ramos que nós até falamos que, além dos metafísicos, os ramos também que propõem o aspecto epistemológico, os ramos epistemológicos, que são aqueles que vão gerar um grande interesse para o professor. Por quê? Porque vão lidar com a transmissão, vão lidar com a produção do conhecimento, vão lidar com a metodologia do conhecimento, vão lidar com os meios e os fins para se captar e absorver o conhecimento. E esse aprendizado e sobre o que se pode dever relacionar diretamente esse ramo da filosofia é que a epistemologia vai ter o seu contributo importantíssimo, tá? Já os ramos como que já até falamos como da logicidade, né, vão ajudar ao professor e vão ajudar também ao aluno discente, tanto o docente como o discente vão ser auxiliados pela lógica para a questão da comunicação,
para a questão do pensamento claro, para a questão da visão aristotélica, que é uma visão da lógica proposta por Aristóteles, da lógica aristotélica, que é uma base para a construção de um pensamento filosófico em que o saber é alcançado dentro das realidades propostas pelos próprios tempos em que vivemos e que vamos absorvendo o nosso transitar cotidiano. E aí surge o saber empírico. E aí nasce o saber empírico e o empirismo, como é concebido a partir da sua gênese, que é a experiencialidade. Com isso também nós vamos ter outros ramos, como o que nós até mencionamos, como a axiologia, que vai lidar com a certeza do erro. Mas dentro de lidar com a certeza do erro, ela também vai nos ajudar a compreender, a criar um conjunto de valores consistentes que, segundo esses, vai surgir o encorajamento para se examinar o que é certo, o que é errado, o que é produtivo, o que não é, o que acrescenta, o que não acrescenta, o que vai desenvolver e o que não vai desenvolver. Então surge aí o crivo, a mensuração e a avaliação da produção do saber e como é absorvido e recebido pelo discente, pelo aluno. Então, os educadores, com toda a sua capacidade pedagógica, com toda a sua visão pedagógica e com todo o seu sua absorção e produção e explanação do conteúdo, vão automaticamente com o enfoque educacional, que até é conhecido como a relação de todas as facetas da vida, e aí entra o que nós já falamos anteriormente, o empirismo, vão trabalhar com um enfoque ou um enfoque perfeito que não é inventado. Então vai nos restar saber que a necessidade de pensar sobre o que fazemos e como os fazemos vai ser uma tentativa de raciocinar e justificar as ideias e as ações que formam os conceitos, que formam as correntes, que formam a coerência. E como essa coerência é constituída no seu sentido educacional pedagógico, tá? E como essas significativas coerentes são dirigidas e propostas e encaminhadas para a produção de um fim educacional que venha a ser desejável. Com isso também nós podemos dizer que o discurso teórico que vai entrar nesse âmbito do discorrer e de produzir o argumento e a argumentação pedagógica, ele vai também ter, além do argumento, um contra-argumento, tá? Para formar aí uma dialética do sim, não, não, sim, tá? Outro modo também vai deixar dentro dessa proposta de um ser teórico a absorção para se passar a ser de um dogma um fato aceito, de uma proposta para uma realidade. Então o valor que nós podemos considerar de uma teoria, ele pode residir na própria diferença que ela faz do mundo prático. Como a teoria, ela observa e ela vai se encaixar
na praxis do ser. Para James, tá? Nós vamos ver que a teoria, tá? Ela não nos ajuda a comunicar melhor, mas ela vai nos ajudar a criticar as nossas ações e adquirir as nossas novas perspectivas de buscar essas novas possibilidades, de organizar e direcionar a prática, como ela é desenvolvida, como ela é assimilada, como ela é tratada. Então é melhor, nesse sentido, nós considerarmos que ou vamos desistir, ou vamos repensar, ou vamos revisar novas diretivas, porque elas são responsáveis pelas conexões entre a prática e a teoria e esse intercâmbio infrutífero que precisa ser avaliado, pensado e construído. A teoria não pode ser construída distante da realidade do ser, mas a teoria tem que ir ao encontro do ser para avaliar, discursar e conceder como que é a prática, como que a prática é pensada, como que a prática é avaliada, como a prática é absorvida e como a prática é mensurada no ambiente relacional do ser. Outro sim também que precisamos considerar é que muitas das vezes até parece estar ocorrendo uma era de transição de uma velha ordem para uma nova. E quando nós pensamos que está ocorrendo uma ordem de transição de uma velha ordem para uma nova ordem, é que aí surge o observar. E esse observar vai ser o que vai ser responsável pelo impacto do desenvolvimento tecnológico, não só do desenvolvimento tecnológico, mas do desenvolvimento didático, do desenvolvimento pedagógico, do desenvolvimento dos instrumentos responsáveis por dimensionar e ampliar os meios e mecanismos que vão ser contribuintes para a formação, para o discorrer e para o conceber didático-pedagógico do ser em sua busca pelo saber e ampliação do saber. Também vamos ter dentro disto aquilo que os outros e que alguns filósofos e até alguns costumam propor de valores e princípios. E esses valores e princípios, eles fazem parte da theoris mores, ou seja, da teoria moral. E como a moral é construída e como a moral é importante a partir de uma ética pedagógica, de uma ética da educação ou de uma ética de transmissão e absorção do saber. E com isso também nós vamos ter as incertezas que vão surgir como um fator que pode até ser compreendido como um fator comum da vida, tá? Em que as velhas ideias são desafiadas e talvez até essa tarefa filosófica dos movimentos contemporâneos vão desafiar esses velhos fatos para prometer as novas certezas
que vão ampliar a busca da sabedoria, acreditando a busca inclusiva de novas percepções, de novas vozes, de muitas vozes ampliadoras, observadoras, avaliadoras, que vão aí indicar como que ocorre o transitar dos tempos, das ideias, no captar do ser, dentro do tempo em que ele está vivendo, interagindo e produzindo. Com isso também, aí surge, apesar dessas incertezas na filosofia, até da própria filosofia educacional, pedagógica, contemporânea, aquilo que, ainda que seja evidente como tarefa filosófica, é também constante de investigações e até de indagações, porque a participação na atitude questionadora e desafiante da filosofia é que os autores vão sempre propor, e quando eu falo de autores, eu falo de teóricos, como é que os educadores podem contribuir, desenvolver e construir o saber, o conhecer e o mensurar e o difundir do conteúdo. A inquietação inquisitiva, essa inquietação inquisitiva faz da filosofia um empreendimento humano que é resistente e também é duradouro. Por quê? Porque nunca vai se completar, mas vai estar sempre sendo realizado. A busca da sabedoria, ela vai ser possibilitada com a busca intensiva das melhores maneiras de se pensar e de se propor a condição humana. A tal busca vai envolver a educação tanto quanto os outros interesses humanos. Então a filosofia, ela vai ser compreendida a partir desse modo de uma busca separada e exclusiva de uma parte central da educação humana, ou da parte discursiva, da parte ideológica e da parte confrontadora e desafiadora da educação naquele que recebe-a, o aluno, o educando. Então, o estudo da filosofia da educação, ele pode ser um empreendimento estimulante, um empreendimento acrescentador, um empreendimento fomentador de ideias, um empreendimento que trabalha com perspectivas, que trabalha com ferramentas intelectuais, que trabalha com olhares pedagógicos. E também nós temos que considerar que todo construir, que todo absorver, que todo desenvolver educacional, ele deve ser pautado em etapas, em mensurações, em olhares, em propostas, em pressupostos, que vão ser os caminhos para a transmissão, para o dialogar e para o argumentar do conteúdo dentro de propostas pedagógicas, dentro de propostas e de assertivas educacionais que contribuam, que acrescentem para nós construirmos e difundirmos
e absorvermos o conteúdo e através dele irmos crescendo e acrescentando o nosso conhecer do distinto, do singular, para o plural, para o coletivo, para o ampliador e fomentador de ideias amplas, de ideias múltiplas sobre um determinado assunto. E assim nós encerramos esta participação, explanação e difusão deste assunto que faz parte da fundamentação e da visão fundamentadora da educação, não só no aspecto do educador, mas do educando. Num diálogo educador-educando na construção do conhecimento e do saber. Obrigado a todos.